E a gente esquece que antes do CMV tem a margem de contribuição, que é basicamente o que, cara, faz um restaurante parar em pé. Se só o dono quiser reduzir CMV, ele não vai reduzir CMV. Porque só reduz CMV se a equipe estiver correndo junto aquilo ali. Você abre uma operação, pega o lixo da cozinha. O CMV tá ali. E aí eu falei, cara, como é que a gente entrega mais rápido? E aí sabe o que um deles falou que me marcou muito? Ele falou, tira o ovo do picadinho. Aí eu falei, como assim? Fala, galera! Começando agora mais um episódio da 11ª temporada do nosso podcast Falando de Delivery. E embora seja a 11ª temporada, a gente já tenha passado mais de 100 episódios, eu gravo hoje com uma pessoa que já era pra eu ter gravado faz tempo. Mas ela é da terra onde o povo fala biscoito ao invés de falar bolacha, o pessoal fala meio engraçado lá, né? E nem sempre a agenda casava, mas esse final de semana a gente teve um excelente motivo para conseguir estar junto no final de semana e estar junto nessa segunda-feira para entregar um baita conteúdo. Dessa vez é um rosto que vocês que buscam por conhecimento, que se educam no mercado de restaurantes, vocês já conhecem. Se não conhecem, estão aprendendo errado ou com a pessoa errada. Tenho o grande prazer de receber a Bia Fraga, que agora não é só mais a Bia Fraga, mas é a Bia Fraga da Mind Hub. Tudo bem, Bia? Ai, Rafinha, cara, que honra estar aqui. Que apresentação, hein? Obrigadão mesmo, obrigada. É um privilégio estar aqui. Boa. Cara, você é uma pessoa que ajuda muito o mercado, a gente já se conhece faz bastante tempo e eu fico muito feliz em você estar aqui e em ver a sua evolução. Assim, é muito notável o quanto você vem entregando cada vez mais e o quanto você vem produzindo cases de sucessos através dos alunos, dos parceiros que vocês têm. E eu acho que agora, mais ainda, em ver o símbolo do G4 aí no seu peito estampado, eu acho que, puta, aí não podia ter como. Quer me ganhar é vir gravar um episódio com o Apolo do G4. Então, tô super feliz. E também é dono de restaurante, cara, faz sua apresentação aí, você é totalmente de casa, tá acostumada com palco, conteúdo e podcast, então fica à vontade. Cara, eu comecei essa jornada de restaurante há muito tempo, porque minha tia abriu um restaurante em 2002. Então, acho que... O Brasil tava sendo campeão da Copa do Mundo, faz tempo que a gente não vê isso. Assim como a maior parte dos donos de restaurante, também vim de um restaurante familiar. E eu tenho 31 anos, então em 2002, cara, eu tava na 2ª série. A gente tem a mesma idade, inclusive. Então eu saía do colégio e eu morava com a minha tia, então saía do colégio, ia pra lá, ficava lá com ela, então eu ajudava desde pequenininha. E aí eu sempre falo que, cara, essas tecnologias hoje, inteligência artificial, cardápio digital, eu fico olhando, caraca, eu fechava conta no papelzinho pra minha tia, porque eu sempre fui da matemática, então fechava no papelzinho. E aí o tempo foi passando, fui gostando daquilo, fui crescendo, mas não me ligava muito nisso. Aí, depois de mais velha, assim, fui fazer vestibular, fiz administração, fui trabalhar numa multinacional de minério de ferro. Nada na diretoria tributária. Nada a ver, só pela matemática e administração. Odiei, fiquei 6 meses e falei pra minha tia, pô, deixa eu ficar aqui um tempinho fazendo um estágio aqui pra aprender um pouco mais agora com a cabeça mais profissional, mais né? madura, né? E aí ela falou, tá, fica aí. Aí eu fiquei mais um tempo. Aí desenvolvi, de fato, um planejamento estratégico para o restaurante e tal, para os próximos anos. Mudei algumas coisas que eu vi, coisas que eu aprendi na faculdade que eu já conseguia colocar ali. E aí deu super certo. Falei, cara, acho que eu consigo fazer consultoria disso aqui. E aí foi, assim, bem antes da pandemia. Acho que foi 2014, 2015. Pô, então você não veio na nova safra, né? O Falando Delivery surgiu na safra da pandemia. Você veio de antes. Eu vim antes, Só que eu era offline, assim. Fazia ali. Aí em 2014, mais ou menos, eu comecei a dar consultoria de operação, de restaurante, salão mesmo. E na pandemia comecei a criar conteúdo sobre isso. E dar consultoria de graça. Online mesmo, live, não sei o quê. Sim. E aí o iFood me encontrou. E aí hoje a gente toca a Mind Hub, toca a gestão do restaurante. Legal. Do Aconchego. E eu tenho uma hamburgueria, uma rede, que é o Zenha Burger. A gente está na 7ª loja, abriu a 7ª loja agora, na semana passada. E aí eu vivo com isso, né? Desde 2002, hoje estamos em 2025. Eu respiro isso todos os dias. É uma vida, velho. É literalmente uma vida, desde que você passou a se entender por gente ali. Total. Você respira o universo de restaurante. Cara, eu não sabia, por mais que a gente se conheça há muitos anos, 4 ou 5 anos aí que a gente se conhece, eu não sabia dessa trajetória tão longa e nem eu achei que você tinha começado a falar ir pro restaurante pela pandemia, 2019, 2020. Então veio muito antes disso.
Hoje você tem, então, 2 marcas de restaurantes. É o Aconchego e o Zen, é isso? O Aconchego continua da minha tia, eu não sou dona, eu faço a gestão, toco a gestão. Mas você não sai de lá, né? Mas eu não saio de lá, eu tô lá no nosso escritório. Porra, no então terceiro andar. peraí. Você tem. O seu primeiro grande case de sucesso foi a sua tia. Porque no Brasil é muito, mas muito difícil um restaurante durar tanto tempo. A gente sabe disso. Infelizmente, o mercado de restaurantes em geral tem uma taxa de mortalidade, infelizmente, alta. E você volta, monta, mexe em planejamento, entra em gestão. E hoje você que faz a gestão? Hoje a gente toca 100% da gestão. Porra, você tem que contar mais essa história, velho. Essa história é que baita prova social que você tem. E aí eu tô lá, o nosso escritório é lá, no terceiro andar. Eu tô lá, eu posto lá toda hora, falando e tal. Então, eu sou muito apaixonada por aquilo, assim, é paixão. E a gente, no ano passado, veio a placa do Guia Michelin, né? Sim, que foi, parabéns. Tipo assim, top do top, a realização máxima. Cara, parabéns, velho. Eu não sabia, você tem que contar mais essa história aí. E o Zenha, vocês estão na 7ª loja. Como que funciona esse ecossistema hoje? Cara, olha que doideira. O Zenha, o Pedro e a Jéssica me contrataram para dar consultoria. Sim. E aí eu fiquei 6 meses com eles. Era uma loja só. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. E aí eu falei, eu quero parte disso aqui. Quero entrar com vocês para escalar. Porque tem um negócio aqui que eu acho que é escalável e vai dar bom. Você entrou com o Smart, que é com o conhecimento, com a mentalidade, com o network. Isso. E aí deu certo. Aí a gente conectou com o Grupo Rão, fez um M&A com o Grupo Rão, com o Grupo Hobby Food, né? Que é Ogro, Rão e Bob Beef. E aí hoje a gente faz parte do grupo. E aí depois que eles começaram a cuidar de implantação de franquia, expansão, voa, né? Eles já têm um know-how muito grande. Hoje do Grupo Rão? O Grupo Hobby é um núcleo do Grupo Rão, né? Então você tem um núcleo de hambúrguer do Grupo Rão. E aí a gente está dentro do grupo. Então a pessoa que quer comprar uma franquia, por exemplo, de burger, ela consegue levar as 4 e diluir as despesas fixas da operação. E aí a gente já está na 7ª loja em pouquíssimo tempo. Sim, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Nunca fiz em nenhum podcast, eu acho. Tem uma mensagem do Guilherme aqui, de manhãzinha. Guilherme, pra quem não conhece, inclusive tá perdendo os 2 baita episódios que tem aqui no Falando Delivery, já gravei 2 vezes com ele. É hoje o CEO do Grupo Rão, fundador do grupo. Hoje o Grupo Rão conta, no geral, com mais de 200 lojas, loja fora do Brasil, um faturamento muito alto. Então, como eu tenho Boa. O cara tá esperando mensagem minha desde as 9 da manhã e já são 11 e pouco, eu vou mandar uma selfie pra ele ao vivo. Se você não conhecia o Guilherme do Grupo Rão, agora você conhece. Ô Gui, manda um áudio aí, que eu tô com a Bia e você acabou de aparecer na gravação do podcast, tá? Isso aqui tá sendo gravado. Cara, essa parte eu já sabia, já tava contextualizado de vocês estarem no ecossistema do Rão. Inclusive, parabéns. Eu falo muito de Rão por Guilherme pela minha amizade com ele, é um cara que eu admiro muito. Ele é um gênio. E eu ia falar exatamente isso, cara. E se ele viu alguma coisa ali, eu não conheço a operação de perto, mas se ele viu alguma coisa ali é porque tem algo muito relevante para trazer para perto. Ele não costuma dar tiro errado, dar ponto sem nó, então parabéns. Boa. E quando você entendeu, você falou que eu posso fazer isso para as outras pessoas, mas quando você, na prática, entendeu, falou assim, cara, o nosso mercado é muito carente de educação em gestão. Dentro de casa. Por causa da minha tia. Porque hoje, qual o propósito da Mind Hub? As pessoas não passarem o que eu vi minha tia passando. Que era, cara, não sei pra onde ir. A comida era boa? Cara, sempre foi muito boa. Assim, sempre foi muito boa, a casa sempre cheia. E aí, em determinado momento, fica aquela coisa de, tá, mas a casa tá cheia, mas cadê o dinheiro? Sabe? E aí, eu me lembro de pequenininha, falar, cara, não consigo entender. Pequena, assim, criança. E aí, começar a entender. E o propósito hoje eu não quero que as pessoas passem o que eu já vi muitas pessoas próximas passando. Porque era minha tia com aconchego, mas tinha um amigo próximo dela que tinha o outro restaurante. E aí, a outra amiga que tinha outro restaurante. E que, cara, o apartamento dessa mulher, lá na rua mesmo, foi para leilão. E ela ia perder o apartamento por causa do restaurante. E aí, eu comecei a ficar, cara, não quero que ninguém pode passar por isso. E aí eu me capacitei muito e falei, cara, o problema tá aqui. Não é sobre vender muito, não é sobre casa cheia, não é sobre, sabe, faturar milhões de reais, é sobre como você gasta o seu dinheiro, onde você aloca o seu capital. E aí eu comecei a me especializar muito nisso.
E comecei a replicar o conhecimento para as pessoas. Aí eu fui vendo o que funcionou para todo mundo, empacotei. O que não funcionou para 100% eu tirei. E fiz um pacotão maneiro, assim, de mentoria. E foi bem no iniciozinho. Eu lembro que eu cobrava R$300 por 6 encontros comigo. Bem, tipo assim, cara, será que alguém vai pagar? Vou botar R$300. Aquele medo de ninguém... Aí eu botei R$300, 6 encontros de 1 hora comigo. E aí foi funcionando, as pessoas foram, sabe, dando resultado. Hoje a gente foca muito também, e é o plano para 2026, capacitar além do dono, capacitar o funcionário, que é, se você perguntar numa plenária qual o principal problema do mercado gastronômico, acho que 90% vai falar mão de obra. Só que o cara vai falar mão de obra qualificada, mas aí quando você parou para qualificar o teu funcionário também, sabe? Então a gente vai olhar muito para isso em 2026. Animal. E tem um ponto, assim... E é isso que me provocou foi o Diego Barreto, numa gravação que eu fiz com ele. É muito fácil falar que a mão de obra não está qualificada, mas e o quanto você está qualificado como líder? Verdade. Né? Isso, as pessoas... acho que é natural do ser humano receber isso como uma crítica, né? Como uma provocação, mas não é para ser agressivo, mas é para ser reflexivo. Por exemplo, assim, a maioria dos donos de restaurante, eles entraram ali pela necessidade. Eles queriam ter uma vida um pouco melhor e sabiam que no CLT dificilmente teriam. E aí eles foram empreender para tentar uma vida melhor e não para realizar sonho necessariamente. E do nada ele se viu cuidando de 10 pessoas, de 15 pessoas, de 20 pessoas. Ele também não sabe ser líder. Só que é mais fácil culpar o outro. Né? Eu vejo muita empresa que eu entro que o problema não é o funcionário ruim, é o líder ruim. Líder ruim contrata gente ruim, líder ruim não sabe transformar gente em gente boa, e líder ruim não sabe colocar gente boa no lugar certo. E aí é mais fácil falar, eu tenho um time ruim. Não, talvez você tenha um time desestruturado, que é o problema da maioria dos times de futebol, que não tem o jogador certo no lugar certo. Cara, muito legal. Você no início se consolidou muito pela matemática, né? Por que essa área? Porque você sempre gostou, mas também é um baita problema? Cara, eu sempre tive... Minha tia era professora de física, né? Curiosidade. Ela abriu o bar e era professora de física da UERJ. Então, sempre tive muita facilidade, assim, porque sempre cresci muito com física. Eu lembro dela falar pra mim assim, você tá sentada na cadeira, a cadeira tá fazendo uma força de volta pra você ficar sentada. Aí eu lembro que eu ficava, tipo, cara, como assim a cadeira tá fazendo uma força de volta? Aí você começa a entrar nas coisas da física, da matemática, e comecei a ter muita facilidade com conta e tudo pra entender melhor. E eu vi que, na época, quando eu comecei a criar conteúdo, a maior deficiência era CMV, ficha técnica, precificação, fluxo de caixa, DRE, que é isso, as pessoas entram num... vou fazer aqui uma comida, vou abrir um restaurante, porque todo mundo come. Ou porque alguém falou que meu bolo é bom, então vou vender. Você nunca pensou que talvez tivesse que fazer uma planilha de DRE, sabe? E muito porque, cara, a gente não aprende isso no colégio mesmo. Às vezes, nem dependendo da faculdade, você vai aprender isso. Então, eu falei, cara, é aqui que eu quero ajudar as pessoas. Aí eu peguei muito essa linha de matemática, de, cara, quais são os cálculos básicos que você tem que fazer para, pelo menos, saber em que panorama, em que pé você tá ali do negócio e quais são os próximos passos ali. Encontrou quanto você precisa faturar para ficar no 0 a 0, quais são os passos para chegar nesse 0 a 0. Eu falo que é mais simples do que parece, assim, tipo, principalmente para precificação. A parte matemática da precificação é a parte mais fácil. O difícil é saber se o cliente está disposto a pagar o quanto você tem que cobrar. Então, é muito mais abstrato essa parte de percepção de valor do que a ficha técnica. A ficha técnica é mais fácil de fazer, só vai dar o trabalho inicial. Sim. Mas a matemática é simples. Boa. Cara, legal. Eu tenho uma visão sobre isso, que existe uma porcentagem das pessoas, de 100% das pessoas que não fazem a ficha técnica, o CMV, todo isso, o DRE. Acho que o DRE é até uma linha acima, né? Tem muita gente que faz o CMV, a ficha técnica, mas não tem noção do que é o demonstrativo. Mas tem uma parte que não faz ali o CMV e ficha técnica porque não sabe, e tá tudo bem. Que é o que você falou, a gente não aprende na escola. Então o cara usa a regra de multiplicar por 3 ou de dobra e coloca 100% e acha que tá ganhando 100% de lucro. E tem uma parte que não faz porque é chato. Que pra mim é a parte errada, assim. O cara que não sabe, tá tudo bem. O problema é o cara que sabe e não faz porque não tem disciplina, porque é mais legal você fazer um post no Instagram que viraliza do que você fazer ficha técnica. Mas pra refrescar e chega gente, audiência nova, o nosso mercado de restaurantes entra CNPJs todos os dias no Brasil. Vamos lá, Bia. Só relembra os velhos tempos. O que é um CMV e uma ficha técnica? Cara, eu acho que é importante eu falar que eu tenho muito respeito pelas pessoas que não sabem, assim, Sim. porque
assumir que você não sabe. Tipo, às vezes tem gente que chega com vergonha de perguntar, cara, eu não sei, você falou, eu crio muito conteúdo sobre CMV, e vira e mexe eu escrevo só CMV. E vez ou outra chega uma pessoa e fala, tô amando seu conteúdo, mas não sei o que é CMV. Aí eu, cara, pode crer, eu preciso, às vezes, dar um passo atrás, né? E tá tudo bem. CMV é custo de mercadoria vendida, que é basicamente você calcular quanto custa o seu hambúrguer. Vou dar um exemplo, né? O pão, o queijo, o blend, alface, tomate, a maionese. Aí você tem que fazer o custo da maionese, porque a maionese você vai fazer um baldão, depois você faz o rendimento de quantos potinhos ou quantos gramas vão no seu hambúrguer, para você saber o custo daquele prato ali. E a ficha técnica te ajuda nisso, calcular o custo do prato, a parte da montagem também. E a gente sempre gosta de usar a ficha técnica como uma ferramenta que nos diz o tempo de preparo, porque no delivery o tempo de preparo é tudo, né? Então, se eu tenho uma ficha técnica que me diz que o tempo de preparo vai ser mais alto, isso já é um indicativo de que talvez aquele hambúrguer não seja o ideal para o meu delivery, porque eu vou ter um tempo maior de entrega. E aí a gente tem o outro tipo de CMV, que é o CMV global, que é de fato quanto você gastou na sua operação, porque a ficha técnica diz o quanto, em tese, você deveria ter gastado para produzir aquele hambúrguer. O CMV global é o quanto de fato você gastou depois do mês inteiro ou depois da semana inteira, que aí você botou ali que tinha que 50 gramas de bacon e o cara pegou na mão, completou ali, botou 100 gramas, você vai gastar muito mais. Então, a teoria para a prática. Versus o real. E é exatamente nessa diferença entre os dois que as pessoas perdem dinheiro e não veem. E elas começam a culpar outras coisas. Tipo, eu tô perdendo dinheiro porque o meu funcionário no almoço, ele bota muita comida. Não é esse o ponto, sacou? O ponto é que na hora de você receber uma mercadoria, você não pesa. O ponto é que você não faz cotação de fornecedor. Você não confere se o cara porcionou 100 gramas de batata frita e não 150. Não é o quanto o cara tá comendo ali no almoço. São outros gastos invisíveis. Pode acabar o episódio que só aqui a galera já vai... Porra, enquanto você procura alguém que vai multiplicar o seu faturamento, só o que a Bia falou já vai multiplicar o seu lucro. E foi muito legal. E é isso, Bia, vai entregando que eu vou cortando aí. Quando eu falo, porra, tem bastante conteúdo. Aí eu paro pra galera dar aquela respirada e falar, calma. Boa. Tô me afogando, deixa eu tomar um fôlego. Porque você tá fazendo provocações que mudam a dinâmica completa do restaurante. Eu acho que o principal é você foca no que dá lucro, que é um grande problema, né? O nosso mercado, volto a falar, por falta de conhecimento, ele é muito focado em faturamento. E o que você falou de você, porra, planilha aceitar tudo. Então, cara, a planilha tem que ter, mas você tem que ver se na prática tá acontecendo o que foi colocado na planilha. É ali que mora o lucro, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu preciso ganhar mais e eu preciso aumentar R$5 no meu produto, mas se eu aumentar 5, meu cliente não compra. Cara, então talvez você precisa baixar 3 no seu custo. Não é aumentar o produto, é melhorar o lucro, é isso? É isso, são adequações que você faz. Eu tava dando mentoria antes de vir pra cá, e aí, cara, a coisa mais fácil do mundo é eu virar pro cara e falar, aumenta o preço, porque aí seu CMV tá adequado. Só que a gente sempre tenta buscar outros caminhos. E aí vou te dar um exemplo, cara. A gente tem um prato lá no bar, que é a mistura nordestina. Queijo coalho, aipim, torresmo, carne de sol ou seca São cebolada. meio-dia, Bia. A galera da House deve estar, ó. São meio-dia. Depois eu vou te mandar uma foto desse prato. Porra. E aí, cara, esse prato especificamente, por causa do queijo coalho, e aí são as nuances da ficha técnica. Você tem que olhar o custo da ficha técnica e qual o item que tá puxando mais essa ficha técnica para cima, né, de custo. E aí, por causa do queijo coalho, tava estourando um pouquinho. Cara, a gente mudou a apresentação do prato e diminuiu um pouquinho a quantidade de queijo coalho. O queijo coalho saiu de uma apresentação de tirinha para um queijo coalho em cubinhos. Eu saí de 150 gramas para 100 gramas. Adequou meu CMV, o cliente não percebeu que eu diminuí a quantidade, porque eu só mudei a apresentação. Adequou o CMV, não mexi no preço e ficou tudo bem. Então, não é sobre sair canetando o preço, é sobre você pensar formas de mudar a apresentação ou, de repente, achar um outro insumo que tem um rendimento melhor. Então, às vezes, você compra o frango mais barato, porque você acha que na nota fiscal é mais barato e vai te dar mais lucro. Só que o frango vai render muito pouco e, às vezes, é melhor você comprar um que é um pouquinho mais caro e rende um pouco mais. E aí, quando você transformar ele no frango, no estrogonofe, vai valer mais a pena a nível de ficha técnica. Porra. A máquina. A máquina. Vamos fazer o resto da temporada inteira com a Bia. Bia, agora vamos subir um degrau. E vocês estão aí, respirem. Vocês vão assistir. Vão ter que assistir 3, 4 vezes esse episódio. Já coloca isso na cabeça, bota na agenda ali, os outros dias vocês vão assistir. Vamos subir um degrau. O cara entendeu o que é CMV e ficha técnica. E, de certa forma, tá fazendo o básico.
Então, vocês já sabem o básico. E não se sintam mal por isso, não pensem em desistir por isso. Acho que o pior é quando você não sabe que você não sabe. Agora você sabe que você não sabe. E dá pra começar com o que a Bia falou. Aí, beleza, tá tudo redondinho, ainda não vejo lucro. Tem algum lugar que a despesa tá caindo. Aí eu acho que a gente cai no DRE. Vamos voltar lá de novo. O que é um DRE, Bia? Cara, Tô extraindo aqui conteúdo de mentoria, viu? o DRE, pra mim é DRE, né? Biscoito e bolacha. O DRE é o que vai mostrar se a sua empresa, de fato, ela dá dinheiro ou não. E assim, o que vai mostrar o DRE? Ele vai mostrar as suas receitas e principalmente de onde vêm suas receitas. E aí seus canais de faturamento, o iFood vem do Anota, vem do Balcão. E aí isso é legal porque você já separa. De vez em quando eu pergunto para as pessoas, qual é o percentual de delivery e balcão? As pessoas não sabem responder. E aí, cara, é importante a gente separar para a gente entender. O Alfredo fala muito isso, né? Qual é o canal que traz o CAC menor, qual é o canal que traz a LTV maior. Então, a gente já separa aí os canais. Mas o mais importante do DRE que eu falo é a margem de contribuição, que pouca gente fala, porque a gente fica muito em volta do CMV e a gente esquece que antes do CMV tem a margem de contribuição, que é basicamente o que, cara, faz um restaurante parar em pé. A margem de contribuição é o indicador que vai dizer se você vai botar dinheiro no bolso ou não. Ela é basicamente o que sobra depois que você faz todas as suas vendas. Então, cara, tive 100 mil de faturamento. Gastei com impostos, taxas, comissões dos meus funcionários, gastei 20 mil. E gastei mais 30 mil de CMV, com todos os meus insumos, comidas, bebidas e tudo mais. Então, se eu gastei 20 de despesas variáveis, impostos, taxas, comissões, e 30 de custo de mercadoria vendida, 30 mil, tem um somatório aí de 50 mil. Se eu vendi 100 mil, o que me sobra? 50 mil. Esses 50 mil são a margem de contribuição. Me filma aqui, ô Lucas, pra galera ver. Eu tô com o celular anotando. Se você que tá assistindo não pegou um papel e caneta ainda... E se você tá assistindo no vezes 2, você é um preguiçoso, você vai errar sua precificação. Eu tô tentando não ser prolixa, mas... Não, mas tá muito bom. Porque esses 50 mil que sobram, né, que eu falei, é o que sobra. É o que você vai usar para pagar as despesas fixas. Então, por que normalmente a galera fica numa bola de neve de dívida? Eu vendo e não sobra. É porque a margem de contribuição é baixa. Porque depois que você faz todas as suas vendas, não sobra dinheiro suficiente para pagar aluguel, condomínio, IPTU, folha, contador, marketing, tudo isso que são obrigações fixas, né? E aí a margem de contribuição, a função dela é diluir essas despesas fixas. Por isso, o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro, que é o quanto você precisa faturar para ficar no 0 a 0. Ele é despesa fixa sobre margem de contribuição. Então, quanto maior a sua margem de contribuição, mais você dilui as despesas fixas rápido. Quanto menor a sua margem de contribuição, mais você vai ter que faturar para diluir todas essas despesas fixas. Porra. Velho, é isso, assim. Próximo tema? Cara, tipo... Por que foi muito importante? Fazia muito... E aí, bem real, tá, Bia? Fazia muito tempo que eu não falava sobre números aqui. Não é o meu forte, a minha praia. E eu falo muito sobre isso, né? Putz, eu não vou ficar falando do que eu não conheço só pra ter hype. Porque aí eu falo alguma besteira aqui, quem tá assistindo aplica, é um restaurante que quebra, é emprego que se perde por causa que o Rafinha quis falar. Então... E eu tava esperando alguém que eu tivesse confiança em literalmente soltar o conteúdo e saber que ia vir a informação. E foi o que aconteceu. Então, acho que aqui a gente já tem uma baita aula sobre uma das principais dores dos restaurantes, que são, de fato, entender como que ganha dinheiro, porque senão você cai no problema, não conheço sua tia, não tenho nada contra você, viu, tia da Bia? Mas, cara, vendo pra caramba, o salão tá cheio, chega no final do mês, a conta não bate. A conta não fecha. Total. E muitas vezes o problema tá aí, tá na parte de números. Mas... Muitas vezes também o problema tá em outro lado, que foi quando você começou o episódio, eu até cortei e levei a conversa pro outro lado, que eu vejo você cada vez mais se posicionando, e já sei de alguns esportes que vão acontecer, que é sobre gestão de pessoas. Para mim, você tá entrando nos 2 principais problemas do mercado de alimentação no Brasil. Quando o restaurante ele quebra, ele foca de que eu não sei porque eu quebrei, porque eu tinha cliente, porque o meu produto era bom. Eu falo, cara, se você tinha cliente, que é o mais difícil, ter demanda, e o seu produto era bom, que normalmente é o mais fácil porque é o que você gosta de fazer, por isso você abriu um restaurante, você normalmente quebra ou porque você não sabe fazer a gestão de números, ou porque você não sabe fazer a gestão de pessoas. Por quê? E, volto, qual foi a virada de chave para você entender que, cara, preciso tanto olhar para isso, quanto falar sobre isso para minha audiência? Cara, a virada de chave... Ela perguntou pra mim se ia dar tempo de falar sobre tudo num podcast só.
Cara, virada de chave, o meu estalo foi quando eu vi donos muito bons, empresários muito bons, com tudo que a gente passava, com CMV, o cara fazendo tudo direitinho, DRE, tudo. Cara, ele fazia tudo, planilhava tudo, tava fazendo tudo e não tava dando o resultado que a gente precisava. Por que isso? Porque o controle de CMV, e aí linka com tudo que a gente está falando, né? Recebimento de mercadoria, ficha técnica, botar exatamente a quantidade que está lá, não gastar mais. Não adianta a gente ficar debatendo um monte de solução para o CMV se a equipe não vai fazer. Então, se só o dono quiser reduzir CMV, ele não vai reduzir CMV. Porque só reduz CMV se a equipe estiver correndo junto aquilo ali. Então, a gente criou... E isso é uma coisa que a gente sempre faz. A gente testa nas nossas operações primeiro e depois replica. Então, a gente criou uma metodologia com meta, bonificação para a equipe que já é uma equipe que recebe mal. E a gente sabe que isso é um problema natural do mercado gastronômico. As pessoas não recebem um salário ideal ali. E a gente consegue vincular um variável em cima de redução de CMV. Então, se eu tenho menos desperdício, o cara ganha mais. Se eu fico com CMV dentro da minha meta, o cara ganha mais. Se o recebimento de mercadoria está batendo, o cara conferiu, e eu sei que ele está conferindo, porque não existe você dizer que está recebendo a mercadoria pesando e dizer que está chegando igual. Vai chegar diferente. E aí a gente constrói um variável e uma motivação no time em cima disso. Então, você faz um cross... Peraí. Porque eu já achei que você fosse começar falando, e foi muito bom, tá? Eu achei que você fosse começar falando só da parte de governança, de cultura. Na verdade, você começou falando de algo que eu vejo pouca gente no mercado de empreendedorismo em geral. Você uniu a matemática com a liderança. Então, não é sobre simplesmente liderar, de inspirar, mas é assim, como que eu pego aqui a minha gestão de custos e sempre separo de uma forma saudável um pilar que eu consigo incentivar a minha gestão de pessoas? É isso, porque sabe... O que as pessoas pensam de meta? A minha meta é o meu faturamento tal. Normalmente a meta do cara é, vamos dobrar de faturamento, vamos aumentar 10, quero faturar 300 mil, quero faturar 500 mil. Você vai botar meta 20% maior todo mês e vai continuar não sobrando dinheiro. Porque o problema não está em quanto você fatura, está no CMV. Então você tem que olhar para a equipe que é responsável pelo CMV. Não é a equipe de venda que é responsável pelo CMV, é a equipe de cozinha. E muitas vezes o glamour da gastronomia está no cara que é o vendedor, no garçom, no salão... ou no atendente, ou no cara que constrói o cardápio. Ou com só upsell. no chefe. Cara, a equipe de cozinha, você abre uma operação, pega o lixo da cozinha. O CMV tá ali. Já viu alguém cortando um alho poró? O cara corta o alho poró na metade e joga outro fora. Às vezes o custo do alho poró sai mais caro que o frango, porque ele cortou pela metade. Então, a gente criou um sisteminha... A tua cara tá muito engraçada. Porra, velho, esquece. A gente criou um sisteminha desse jeito. Mas aí entra em tudo que você falou, cara. Eu preciso ter uma cultura, eu preciso ter gente correndo junto com a gente, assim. E eu não consegui, eu falo muito isso, eu não consegui estabelecer nada disso antes de estudar. Porque eu era representante de turma, fui oradora do colégio, eu fiz todas essas coisinhas de adolescente que você a comissão de formatura, fui tudo isso. Eu achei que eu fosse chegar no restaurante, assumir o cargo de gestora, ia ser, eu sou uma baita líder, comunicadora. Foi horroroso, eu fui muito mal, eu fui uma líder péssima. Porque eu não tinha nenhum estudo, porque liderança não é dom, é estudo. E aí eu comecei a estudar, consumir muito conteúdo, criar metodologia, absorver a metodologia e aplicar lá, criar as ferramentas. E as coisas começaram a andar. Porque não adianta, eu vou querer fazer sozinha e empurrar todo mundo sozinha e não dá certo. Só vai dar certo se a equipe correr junto, sabe? Animal. Cara, isso aí que você falou foi muito bom de liderança não é dom, é estudo. Até porque é sobre você entender de pessoas, né? É sobre você ler as pessoas. As pessoas acham... O nome líder, gestor, gestora, ele traz um ego muito forte. Total. E aí a pessoa começa a olhar pra si. Ego, líder. Só que o líder, na verdade, ele tem que olhar pro outro. Entrando em liderança, tem um tema que eu gosto bastante. Algumas pessoas já falaram, que é sobre cultura. E eu escuto ainda hoje, cara, já cansei de repetir isso aqui, que cultura é coisa de empresa grande, que cultura é a mesma coisa que eu também acho importante, mas que cultura é aquele negócio de missão, visão e valor. As pessoas confundem muito. Você tem trabalhado cultura dentro do seu ecossistema? A gente tem uma frase, cara, não lembro quem falou. Olha quem tá me mandando mensagem aqui, ó. No meio desse episódio tá acontecendo Meu tudo. Deus. Eu não lembro quem, mas mostra pra ele que eu tô com a camisa. Eu vou mandar. Eu não lembro quem foi a pessoa que falou. Ele falou, se você acha que a sua empresa não tem uma cultura, ela já tem uma. Só que ela é ruim. Ela não é a sua. Pois é.
E, cara, eu trabalho muito isso. A gente tem, na Mind Hub, a gente tem 4 valores muito fortes, assim, motivação, desenvolvimento, transparência e foco do cliente. Não foco no cliente, foco do cliente. Porque como a gente é dono de restaurante também, a gente tem o foco de dentro, sabe? A gente constrói de dentro para fora. Então, a gente tem esses 4 valores muito fortes aqui na empresa e a cultura gira em torno disso, cara. Como é que eu consigo fazer o dono de restaurante deitar com a cabeça no travesseiro e saber que tá tudo bem, que ele amanhã não vai precisar acordar, jogar os boletos para cima e pegar um para pagar. E no restaurante é a mesma lógica, sabe? Eu quero que o cliente saia dali com uma experiência que ele não vai esquecer. Ele olha a placa do Michelin na parede, ele já chega com a régua lá em cima. E a gente foi o único botequim do Rio de Janeiro, e a gente é um bar, né? A ser indicado no Guia Michelin. Então, o cara que olha Guia Michelin, ele já pensa que é um restaurante de grão fino. Cara, que animal, e a gente tá é me um dando bar, fome. sabe? Eu vou de chinelo pra restaurante. Sim, já vi você de chinelo várias vezes. Né? Então... Postando, porque agora... Alô, tia da Bia, agora eu vou virar seu cliente, velho. E a gente constrói muito isso, assim. Mas acho que o principal ponto de cultura que eu apliquei lá foi ouvir as pessoas. Outro dia, a gente estava falando de delivery. Falando de delivery. Nome bom, né? Nome bom. A gente estava falando de delivery e eu falei, cara, como é que a gente faz para entregar mais rápido? E lá a gente não olha para delivery, sinceramente. O nosso foco é salão. Até por ser um conceito de bar. E a gente botou o delivery como um complemento de faturamento, que normalmente é o que eu recomendo para quem tem foco em salão, bota o delivery como um complemento de faturamento. Mas cuida dele, né? Cuida. E aí, tanto que a gente tá com a tagzinha da PDV. Verdade. Aumentando a avaliação. E aí eu falei, cara, como é que a gente entrega mais rápido? E aí, sabe o que um deles falou que me marcou muito? Ele falou, tira o ovo do picadinho. Aí eu falei, como assim? Porque eu não sou de cozinha, né? Então eu preciso ouvir o que eles têm pra falar pra mim. E aí ele falou, o picadinho já tá tudo pronto, a carne tá pronta, o arroz tá pronto, o feijão tá pronto, o farofa tá pronto. Só que o ovo a gente espera pra depois, faz o ovo na hora, espera o tempo de cocção, depois bota na embalagem, depois despacha. Esse tempinho que o ovo fica fazendo é um tempinho que eu tô gastando ali. Temos um corte. Porra, esperei você falar assim, porque é o corte, cara. Isso que você falou, acho que retrata muito, Bia, você, e aí nem foi você nesse caso, foi alguém do time. Olha como é a importância. A Bia falou uma coisa muito importante. Ouvir, eu escuto eles porque eu não sou de cozinha, então eu tenho que escutar quem é. Tem muito líder que acha que ele vai dar a palavra final em tudo. É a mesma coisa se, porra, eu tô aqui, eu sou cliente aqui na KVM. Aí tá lá, eu não vou falar do Lucas, que o Lucas, eu vou falar do Valtinho. O Valtinho tá lá operando o áudio. Aí eu tô aqui, não sei nada de mesa de som, falou, Valtinho, você precisa colocar um grave aí na minha voz. Falou, cara, ele vai virar pra mim e talvez ele coloque o grave, porque eu tô pedindo, eu sou cliente, mas vai ficar uma merda, porque eu não sou especialista. Isso mostra uma humildade intelectual sua muito grande, mas olha o poder da cultura do insight. E você entender, eu acho que ele nem sabia que ele tava fazendo isso, a diferença do canal. O cara do salão, se você tirar o ovo do picadinho, talvez ele vai ficar puto, porque ele só foi lá por causa do picadinho daquele jeito. O cara do delivery, ele quer a velocidade da entrega. Ele quer se alimentar na casa dele, porque por algum motivo ele não vai cozinhar. Então, tudo bem tirar o ovo do picadinho, porque você tá vendendo coisas diferentes. Você tá vendendo experiência e produto, outro você tá vendendo agilidade e necessidade. É por aí? Você vê dessa forma? Exatamente, cara. E assim, eu falo... Essa questão do ovo me marcou muito. Porque, tipo assim, o ovo é um problema no delivery. Porque o ovo do picadinho, em tese, pelo menos lá no Rio, ele tem que chegar com a gema mais molinha. E aí, transformar isso no delivery é um caos. Porque você passou um pouquinho, o ovo vai chegar cozido já. E aí é um problema. Então, ele resolveu assim, um problema só falando. Mas o ponto que eu queria trazer sobre isso esse cara só fala porque ele sente confiança em mim. Quem tem voz. E foi uma coisa que eu construí muito, que é, cara, a base da pirâmide, pra mim, dos 5 desafios que uma equipe de alta performance tem. O primeiro deles é confiança. Então, abrir o canal mesmo. Eu falo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer pra estabelecer cultura é as pessoas não terem o medo do conflito. Eu não vou falar porque ele vai achar que é bobeira. Não vou falar porque vão me achar dedo duro. Não vou falar porque ele vai me demitir. Não pode ter isso, tem que ser aberto para falar. E aí eu acho que principalmente, cara, deixa o cara falar, mas resolve. Então imagina, ele fala, tira o ovo do picadinho, não sei o quê. Aí eu falo, beleza, eu vou tirar. E nunca tiro, é um problema. Deu, cara, uns 3 dias eu falei, gente, já tirei do cardápio, já mudei a foto, pode parar de soltar o delivery com ovo. Beleza, cara, foi ouvido. O que ele falou foi muito relevante, eu já apliquei e ele já vai estar pronto para dar outra ideia. Cara, isso é cultura, né?
E aí fala, pô, meus funcionários não são criativos. Eu já presenciei cena enfim, dono de negócio falando, ah, tá bom, você fazia assim lá, mas aqui é de outro jeito. Nem escutou o que a pessoa tinha pra falar. Aí depois fala que o funcionário não é proativo. Aí coloca lá na vaga. Precisamos de funcionários proativos. Quando o cara faz alguma coisa, você fez errado. Você devia ter perguntado. Aqui não é assim. Tudo bem que você tem que como que eu falo? Que ter um limite ali do que faz. Mas não tem como você ter uma equipe que tenha confiança em dar sugestão, em testar coisas novas, se você não tem essa escuta ativa, se você não dá segurança pra ela, né? É uma frase que fala, você prefere frear maluco ou empurrar burro? Eu prefiro muito mais frear maluco, cara. Eu prefiro mais... Até caiu meu fone. Porra, eu prefiro mais 1000 vezes frear maluco. Que o cara venha e igual um doido, eu falo, calma, você tá indo pra esquerda, vamos pra direita. Do que eu ter que ficar empurrando a pessoa pra fazer. Como que a pessoa vai correr igual um maluco se eu não dou espaço pra ela? Se eu não dou Muito pista? bom. Cara, excelente. Tem uma frase que a gente fala, eu falo muito pra eles na Mind Hub, e eles com certeza, porque eu repito muitas coisas propositalmente, né? E aí tem uma frase que eu falo que é, peça desculpa, não peça licença. Que é tipo assim, vai, faz. O máximo que vai acontecer é eu falar, eu não teria ido por esse lado, mas vambora. Exato, Mas é exato. isso aí. Só não quebra a empresa. Bia, mudando. Volto pro desafio dos temas. Eu vi aí, a gente já estava um pouquinho mais próximo, principalmente pela nossa relação com o iFood, que conecta bastante a gente, uma mudança que, cara, pra mim foi muito assertiva. E aí eu queria entender, e talvez seja uma oportunidade, eu não sei se você já falou isso em outros lugares, enfim, mas seja uma oportunidade de falar pro mercado, pra galera que acompanha o Falando Delivery, sobre o porquê, pra eles entenderem um pouquinho se tudo é a mesma coisa, se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque... Quando você fala de reposicionamento de marca, é uma bagunça, é difícil, nem todo mundo entende como era para entender. Antes eu te conhecia como a Bia Fraga e pronto, tudo certo. Bia Fraga, a menina da precificação. Hoje em dia, a Bia Fraga, CEO da Mind Hub. O que muda, o que é e por que aconteceu? Vou te falar. Primeiro você falou, eu não sou o cara dos números. Eu não sou a pessoa do marketing. Eu não entendo nada de marketing. Por isso que eu tenho pessoas muito boas comigo e eu sigo o que elas falam. Mas especificamente porque começou essa mudança por causa da minha psicóloga. Olha que doideira essa história. Eu faço terapia toda semana. Assim, não tem possibilidade de eu não fazer. E aí a gente estava conversando sobre a empresa e tal, sobre as pessoas. Na época eu tinha 3 funcionários, acho, no máximo. Então foi um ano atrás. Tem um pouquinho mais de um ano. E aí, acho que tinha 3 no máximo. E aí ela falou, tá, mas qual é o nome da sua empresa? Aí eu, Bia Fraga. Consultoria e gestão. Aí ela, mas as pessoas trabalham pra Bia Fraga? Porra, você é uma terapeuta ou uma mentora? Cara, Ingrid, um beijo, você é foda demais. E aí eu falei, pode crer. Eu não quero que as pessoas trabalhem, vistam a camisa Bia Fraga. Eu quero que elas vistam a camisa de uma coisa maior do que eu. E a Carol Pfeiffer fala muito isso, assim, por que o nome é Dinastia e não é Carol Pfeiffer? Aí ela, porque não é sobre Carol Pfeiffer, é muito maior do que eu. E eu falei, cara, é isso, não é Bia Fraga, é Mind Hub. Mas aí vem todo o contexto de, cara, eu preciso ter um ecossistema que funcione sem a minha presença. E aí a parte terapêutica, psicológica da coisa é isso, mas a parte operacional e estratégica isso não pode depender de mim. Eu não posso fazer todas as entregas. Cara, você quebrou a perna, Deus me livre, você tem um problema na boca. Pois é. Você não pode falar, e aí? Exato, então eu não posso, cara, meus alunos não podem ser dependentes de mim para fazer essas entregas. E aí eu comecei, seguindo esse caminho de, cara, eu preciso formar novos líderes, ter muito mais capacitação no mercado. Hoje a gente tem uma equipe que eu falo que se eu não aparecer uma semana para dar mentoria, eles vão tocar e vai dar tudo bem, vai estar tudo bem. E eles são, incríveis. O Júlio, inclusive, tava na G4 comigo, sabe? Tipo, 3 dias lá numa imersão comigo. O Giovanni foi pra RD agora há pouco tempo. RD então, Summit. Eles, cara, eu boto eles no... Eu sou a pessoa insuportável com curso. Tem curso, eu vou botando eles. Cara, muito bom. Então, pra você que via a Bia e falou que maluquice é essa, literalmente, a diferença do maluco e do gênio é o resultado. Então, Bia Fraga agora não é mais só Bia Fraga, é Mind Hub com um grupo de pessoas capacitadas, um grupo de pessoas ali que conseguem atuar, que não depende só de você. E aí, deixa eu fazer um negócio antes, senão o TDAH esquece. Chegou uma mensagem, a primeira vez que eu faço isso ao vivo, eu morria de vontade de fazer isso ao vivo. Ó quem mandou mensagem aqui. Ai, meu Deus. Acho que você vai ouvir no fone aí do outro lado. Fala, pessoal. Porra, 2 fenômenos juntos, Aí não tem como dar errado. Rafinha, meu irmão,
Isso daí da Bia aí, cara. Bia é fenômeno, tá? Depois vamos tomar um café. Bom programa pra vocês aí. Fica com Deus. Beijo. Boa! Querido. O Gui do Grupo Ramo, que eu tinha falado no começo do episódio, ele mandou uma mensagem, ele tá em São Paulo, quer tomar um café. E aí eu falei, cara, não dá não. Tô gravando com a Bia. Ele é demais. Eu vou palestrar agora, dia 26, no Ram Summit, né? Sim, que é a convenção. E, cara, ele é demais, ele é gênio, assim. Cara, a entrega, quem não segue ele, cara, segue e coloca a notificação pros stories, porque o que ele entrega nos stories, meu irmão... Se gostar de futebol e política, então vai dar risada. Mas, cara, tá, dando 2 passos pra trás, só um insight pro dono de restaurante, pra não ficar também só, puta, só falei da Bia como Mind Hub. Isso é muito sobre, e aí eu vou pro G4 agora. No G4, a maior dificuldade não, mas a maior desafio que eles têm pra eles, né, um desafio interno é, cara, o G4 tem que ser o G4 e não o Thales Alfredo Nardon. Não pode ser o TAN, né? Chamam de TAN, Thales Alfredo Nardon, então é o... Não, o cara não pode chegar no G4 só por causa que ele viu stories do Alfredo ou porque ele gosta do Nardon. Ele tem que ir pro G4 por causa da marca G4. E no começo, quando a gente é menor, e aí vamos ir pro dono de restaurante, ele não tem dinheiro para tráfego pago, ele não tem dinheiro para influenciador, ele não tem dinheiro para conseguir fazer um marketing ali que não seja através de marketplace. E ele quer construir seu canal próprio. Então o que ele faz? Começa a colocar o rosto. E tá tudo bem. O problema é, e se você não conseguir mais colocar seu rosto? Então, no começo, a humanização ela é muito importante, porque você conta a sua história, você vende seu storytelling, seu propósito. Mas quando vai criando corpo de empresa, você falou que você já estava com 3 pessoas no time. Cara, você já estava gerando emprego. Já mudou todo esse ecossistema. Você falou, opa, eu já não posso mais depender de mim. A gente brincou puta, você quebrou a perna, foi uma brincadeira, mas, cara, acontece, eu também quebrei a perna. E, cara, você pega o podcast, hoje ele é... O podcast em si aqui, ele é totalmente dependente de mim, pô. Eu consegui gravar, mas muito dificilmente eu colocaria uma pessoa aqui. Ia dar certo ou errado? Não sei, mas muitas pessoas que se identificam comigo como host, mesmo que outra pessoa fosse melhor que eu, talvez não se identificariam. O Falando de Delivery Marca, ele é um protagonismo da marca Falando de Delivery. O Rafinha é o host do Falando de Delivery. Não Falando de Delivery é... Sensacional. Então, assim, ó, eu achei a mudança incrível, que traz muita credibilidade. E você, restaurante, que estava meio perdido, o que eu posso fazer? Tome cuidado se você não tá viciando o público só no seu rosto. E aí depois você vai reclamar que você não pode tirar férias, que você queria desligar do celular e não consegue. Verdade. Bia, outro ponto, e aí eu acho muito importante das pessoas do mercado. Existem sim algumas, mas você é uma das poucas que tem ali seu produto de educação e você não para de estudar. E eu defendo muito, cara. Eu falo que, assim, se a gente quer continuar ensinando, a gente tem que continuar aprendendo. Por que você faz isso? E aí, beleza, a resposta acho que vai ser até meio óbvia, mas como que você escolhe onde você vai estudar e por que você continua investindo tanto dinheiro para as pessoas que têm medo de investir em educação? Até investir em ser seu cliente. Eu me lembro que um dia eu postei, eu não me lembro se foi, acho que foi no Traction do ano passado que eu tava lá. E aí uma pessoa comentou assim, respondeu meu story falando assim, ué, não é professora? Por que tá estudando? Aí eu falei, exatamente por isso. Porque se eu sou mentora, eu preciso continuar estudando para melhorar. E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, cara, até me veio um questionamento, será que eu não posto que eu tô estudando? Eu falei, não, óbvio que não, vou postar que eu tô me capacitando. E, cara, eu falei isso pra você ontem, assim, o que eu investi na G4, cara, voltou muito mais do que 10 vezes. Então, capacitações tem que estar tem que ter a verba da capacitação, sabe? Tem que ter o dinheiro que você coloca ali para se capacitar. Porque é isso, eu volto naquela história. A gente não aprende a empreender no colégio. Eu fiz uma faculdade de administração. Em momento nenhum teve uma matéria de como você vai ganhar dinheiro empreendendo, sabe? Não teve uma matéria de como se faz dinheiro. Você vai para uma faculdade de medicina. Não tem como você vai ganhar dinheiro sendo médico. Você vai para uma faculdade de veterinária. Não tem como se faz dinheiro de verdade sendo veterinário. Então, tipo assim... Você vai aprender as matérias básicas ali para ser uma profissão. Mas você não vai aprender a ser um empreendedor, sabe? Até na própria faculdade de administração você não aprende a empreender. E aí, cara, onde que eu aprendo a empreender e a ser melhor para as pessoas que eu tô mentorando também. Então, eu sou muito chata com isso, com qualidade, assim, porque o que eu recebo da G4, por exemplo, que para mim é a referência hoje, eu quero
tá muito perto do que eu entrego pros meus alunos. Porque o que eles entregam é um negócio muito absurdo. Então, se eu não entregar um negócio muito absurdo pros meus alunos, eu tô falhando também. Você na tá minha sendo uma cabeça. má aluna e uma má professora. Exatamente. Cara, e olha como as pessoas são... Aí é ignorante, não tem outra palavra. A pessoa te seguia, via que você tava pagando, e se ela tinha noção do G4, sabia que é um ticket bem alto, você ia aprender e ia levar esse conteúdo, leva, né, esse conteúdo pra quem te segue, pra quem é seu aluno, sua aluna. E a pessoa, ao invés de falar, porra, que legal que a Bia... 934 Hogwarts. A Bia tá lá, ela vai aprender com os caras que eu não consigo hoje pagar e ela vai trazer parte desse conteúdo pra mim. Não, ela prefere criticar. E essa é a merda do mundo. Assim, deixa eu entrar em outro ponto. Porque eu tenho um compromisso de recorde de tema versus horário com você, mas que não tava na minha cabeça. E quando você falou da G4, e eu sou zero polêmico, por isso eu nem vou falar o que aconteceu, mas eu acho muito foda o que você fez. Tipo, quando você tava ali naquela de compro, não compro, a gente conversou bastante. Eu lembro que teve uma polêmica com o Thales envolvendo o G4. E, cara, eu falei assim, a Bia não vai comprar, tipo, agora esquece. E, cara, não. Você soube separar muito bem. Você soube comprar. Pô, o Thales deu aula esse fim de semana, você tava lá, você assistiu. Você soube separar muito bem o que você escutou que não te agradou, ou agradou, sei lá. Mas, cara, peraí. Aqui eu sou um CNPJ e uma coisa não confunde com a outra. Por que você fez isso? E você, quando você para pra pensar como Bia, você fez certo? Você tem clareza? Quando aconteceu essa polêmica do Thales, eu fiquei muito... Assim, não foi uma surpresa, porque eu esperava que ele desse algum depoimento desse tipo. Depois, na retratação, eu entendi um pouco. Eu consegui entender um pouco do que ele falou. Porque você produz conteúdo, então você sabe como que funciona esse negócio da narrativa. Eu entendi que ficou um pouquinho fora de contexto. Eu não concordo com muita coisa que ele fala, mas ele é um dos melhores professores que eu já tive na vida. Então, assim, sabe? Eu separo muito. E você falou o ponto perfeito, assim. Não é meu CPF que tá comprando. Era pelo meu CNPJ. Então, cara, se eu sei que ele é um dos melhores professores que eu já tive na vida, no gratuito, pô, no pago vai ser surreal. E não deu outra, assim. Você não precisa sair pra jantar com ele. Exatamente, não preciso ser amiga dele. Não preciso votar nele, eu não preciso, sabe? Ele vai me passar o que ele tá proposto a fazer ali no curso. E ele passa com maestria, assim. E eu divido muito, assim, eu tô criando uns conteúdos diferentes e tal, trazendo um pouquinho de contexto econômico pro Instagram. Não sei se você viu. Vi alguma coisa. E aí eu trago um pouco sobre reforma, tô trazendo um conteúdo um pouquinho mais, cara, porque o empresário ele tem isso, né? Ele vive tão imerso no dia a dia do negócio que ele nem olha pro contexto macroeconômico do país. E precisa. E aí eu tô tentando trazer de um jeito, tipo, mais fácil para ele entender. Então, cara... Se o imposto aumentar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que compensar no CMV, porque a margem de contribuição, que eu falei antes, vai diminuir. Sim. Então, aí eu trago, tá, beleza, se você sabe que você tem que compensar no CMV, o que você vai fazer? Então, tô tentando trazer um pouco mais sobre isso. Só que aí se eu falo, pessoal, o imposto vai aumentar. Aí vem aquela chuva de comentário dos dois lados da polarização. Eu falo, cara, o vídeo não é sobre isso. Tipo, o vídeo o fato está acontecendo aqui. Se o imposto aumentar, você vai ter que fazer isso. Aí... eu postei um conteúdo, sei lá, a gente posta um conteúdo falando do iFood. Aí vem as pessoas falando, porque o iFood não sei o quê. Eu falei, caraca, o conteúdo não é sobre isso. É sobre você pegar uma informação, você ter posse dessa informação e o que você faz com isso. Porque eu tô tentando não passar só a informação, tô tentando falar o que você faz a partir disso. E quais são as implicações a partir daquela notícia ou daquele cenário. E as pessoas parecem que não leem ou não veem tudo, o vídeo todo, e começam a descascar algumas coisas. O que me lembra muito o Thales, que às vezes ele tá falando uma coisa que é relevante e as pessoas, tipo assim, não estão ouvindo o que ele tá falando. Porra, gênia. E só estão xingando ele ali. Cara, não sou a pessoa que vou defender ele, as coisas que ele fala, mas a gente tem um panorama de rede social hoje que eu tô testando até conteúdos mais longos para ver se as pessoas estão vendo até o final. Porque eu começo com um tipo de perspectiva e que no decorrer do vídeo, ela muda. Então, se a pessoa não assiste até o final, ela só fica com o meu panorama ali do início. Cara, e aí ela já comenta sobre aquilo no início, ela nem assistiu até o final. Não, você foi gênia, porque eu ia chegar justamente no contexto do iFood.
E você sofre com isso também. Quando a gente grava um conteúdo com a camiseta branca ou preta, que seja, as pessoas recebem de um jeito. Se eu tô com o logo do iFood, pode ser o melhor conteúdo do mundo, as pessoas recebem de outros. A pergunta que eu tenho que te falar é, quando a gente não tinha rede social, a gente sabia qual era a opinião do nosso professor na escola? Verdade. E a gente aprendia com ele, né? Aprendia mesmo assim. A gente aprendia a fazer conta demais com um cara que tinha uma opinião política diferente da nossa. Porque não tinha Genial. rede social. Então, mas eu não trouxe nem pra polemizar, ou pra falar bem ou mal do Thales. Cara, nunca. O Thales é bem pouco pauta aqui, eu falo normalmente muito do Alfredo. Aham. Mas foi Tijucano. muito. A Lu Tijuca. Mas foi normalmente por conta do que a gente sofre quando a gente tem uma marca e a gente fala dessa marca. Ou quando a marca paga a gente pra gente gerar conteúdo. Tipo, tem muito isso. O iFood me paga pra eu ir lá e falar sobre liderança. Cara, o iFood tá me pagando pra entregar um conteúdo que eu mal tô falando de iFood. Aí a pessoa fala, iFood. Porra, esquece um pouquinho o que você não gosta do iFood, porque, pô, se você é casado, cara, porra, no homem ou na mulher que tá do seu lado, tem coisa que você gosta que você não gosta. Verdade. E nem por isso você se separa. E olha pra coisa boa que tá entregando ali pra você. E aí, a gente conversando aqui, eu falei, porra, a Bia fez esse movimento. Verdade. E aí eu puxei o fio e você entendeu super bem pro que a gente passa. E aí vem o insight do professor, cara. A gente não sabe qual que é a gente, né? Se o nosso professor da faculdade hoje não tiver redes sociais, a gente não vai saber da vida pessoal dele. Não vai saber se ele já foi preso, se ele já matou. Mas o que o cara passar em aula, se for bom, a gente vai pegar e vai aplicar. Verdade. E aí é a distinção. Bia, e uma última pergunta. Essa também você não esperava. Ai, meu Deus. E, cara, você fala, mas tá indo pra uma pergunta do lado pessoal. Você que tem que saber traduzir. O que eu falei agora sobre o G4, a Bia e a humildade dela em levar pro lado certo da coisa, você pode aplicar quando você vai estudar com alguém no delivery e você não consegue fazer isso. Ou como você vai lidar com um colaborador da sua empresa que você não gosta porque o cara torce pra um time diferente do seu. Cara, separa isso aí, tá fazendo errado. Agora sim eu vou pra uma parte inspiracional. E pelo tanto que ela entregou de conteúdo, vale. Essa você Ai, não meu Deus, vou chorar. Cara, não sei, mas essa você não espera. Você foi uma pessoa que sempre buscou muito aprendizado. Então eu lembro de você mandando mensagem pra mim e falou, pô, Rafi, eu gosto um pouco do jeito que você fala sobre liderança. Vamos bater um papo? Você foi pro G4, você falou pra mim, obrigado por ter me incentivado. Eu falo, cara, eu falo do G4 toda hora. Você foi uma das únicas pessoas que aceitou ir lá e pagar. A maioria tá esperando eu falar, vamos pra uma parada de graça? Não, você foi lá, você pagou, investiu. E aí, nisso, eu vi você puxar uma pessoa que eu admiro pra caralho pra ser uma mentora sua, que é a Bia do iFood. Cara, como que é essa relação? Conta um pouco, porque a Bia já passou umas 2, 3 vezes por aqui falando de iFood. E eu já entrevistei ela no VTEX falando um pouco sobre Bia. Qual que é essa relação? E para as pessoas entenderem quem é uma das grandes pessoas que está por trás do olhar do iFood para restaurante, para falar, porra, tem uma pessoa desse nível que olha para os restaurantes? Cara, eu não sei nem por onde começar. Porque ela é uma pessoa que, tipo assim, se alguém tem alguma dúvida sobre para onde o iFood está indo com a relação com o restaurante, não tenha dúvida de que isso está nas mãos da melhor pessoa possível, assim. Ela é absurdamente genial. Cara, ela é muito foda. Eu comecei pedindo ajuda, que nem eu pedi pra você, que nem eu de vez em quando ligo pro Rafa Silva. E a gente tem muita liberdade, assim, Sim. de, cara, tô indo pelo caminho certo, Bia, tô começando a olhar mais pra gestão de pessoas e tal. E aí ela, cara, primeiro, eu nunca vou esquecer disso, porque eu acho que foi o melhor livro que eu já li na vida. Que eu falei, Bia, tô começando a olhar pra gestão de pessoas, de liderança, por onde eu começo? E aí ela falou, lê esse livro aqui. Aí, os 5 desafios das equipes de alta performance. Alguma coisa assim. 5 desafios de boas equipes. Mas é 5 desafios. Fala aí, sobre o futuro declarado, eu acho. Esse livro. Eu li o livro, cara, tipo assim, num sábado. Eu li um livro, eu sentei ali, li. E aí eu falei, cara, a minha vida agora vai ser baseada nesse livro, porque ele te ensina tudo o que você precisa para ter uma equipe que performe bem. Porra, então até quando eu falei que a menina não ia entregar conteúdo, ela tá entregando. Qual que é o livro pra galera... Baixa, eu não sei se tem esse baixa, mas é baratinho. 5 desafios das equipes. Boa. Você vai ver a pirâmide lá, que tem os 5 desafios. A base da pirâmide é a confiança, que a gente estava falando aqui. Aí você começa pela confiança. Porque você não pode pensar em meta, que nem eu falei, meta do CMV. Você não consegue pensar em meta, em resultados, se você não tiver confiança. E aí, o livro é basicamente sobre isso. E, cara, ela é uma pessoa fantástica, assim, de
você fica pensando, cara, será que se eu pedir ajuda, essa pessoa num cargo tão alto vai me ouvir? Ela ouve, ela, tipo assim, vai dar um jeito de te mandar um áudio, fala, cara, é isso, isso e isso, tenta ir por esse caminho. A gente fez algumas coisas na empresa nos últimos meses que foram recomendações dela e que mudaram o rumo da empresa, sem brincadeira, assim. Coisas que ela sugeriu e que eu apliquei. E eu falei, cara, isso deu muito resultado. Aí, de vez em quando, eu mando mensagem pra ela, assim, falando... Bia, aconteceu isso aqui. Aí eu mando um print. Obrigada, você é demais. Porque, cara, não é só sobre aprender. Você tem que agradecer. Eu sou uma pessoa muito grata, assim. Eu sempre posto lá, obrigado, Deus, não sei o quê. Porque, cara, ela é muito foda. E, tipo assim, de novo, se alguém tem alguma dúvida sobre o futuro do delivery... Do iFood, principalmente, estar nas mãos dela do restaurante, cara, não tenha, porque ela é muito... E ela toma decisões muito fodas. E é a pessoa que criou o Move, né? Que é tipo assim... É verdade. Cara, é a dona pensa do Move. numa pessoa que criou o Move. Ela é muito foda. E, cara, eu espero que essa relação que a gente tem com ela e com o pessoal do iFood dure muito, porque eles me ajudam muito, muito, muito. Só de estar dentro ali, aprendendo com a cultura do iFood, cara, a gente, por exemplo, hoje já tem a nossa cultura de jet skis lá na Mind Hub, sabe? Sim. Por causa do iFood. E não é como se fosse uma cópia. É tipo, eu aprendo. Inspira, entende o que dá pra trazer lá. pra sua realidade. Eu sou muito fã. Minha equipe é fã dela também. Minha equipe nem conhece ela e todo mundo, caraca, a Bia é incrível, Cara, não sei o quê. É animal, assim. Eu puxei porque eu sabia que só iria vir coisas boas, porque todo mundo que tem uma relação um pouco mais próxima, eu tenho hoje a felicidade de falar que a gente tem essa relação mais próxima, admira muito a Bia. Pô, ela é surreal, cara. Até pessoas que às vezes não concordam com algumas atitudes do iFood falam, porra, mas a Bia é foda, né? Tipo, a forma que ela toma essa decisão aqui, ali, mas eu entendo o lado dela. E eu acho que é sobre isso. E volto ao ponto. Primeiro, Bia, tamo junto. E ainda tem um ponto, tá, Rafinha? Desculpa te interromper. Claro. É uma liderança feminina. Sim. Que a gente vê muito pouco no mercado gastronômico e pouco em empresas no geral, assim, em Mas cargos isso do de iFood liderança. tem bastante, né? E ela é uma referência de liderança feminina muito foda para as pessoas. É porque ela não cria conteúdo, mas se ela criasse, cara, ia ser muito bom. Por isso que eu puxei ela eu já gravei com ela aqui sobre restaurante, mas falando em nome do iFood. Aí a gente tava no VTEX ano passado, eu falei, Bia, tem que gravar com você. Ela, não, mas vamos falar de melhoria. Não, que melhoria contínua? A gente vai falar da Bia. Eu falei, você tem que começar a falar mais. Foda demais. E, Bia, pra gente encerrar, no horário ainda, cara, quem quiser te procurar, quem quiser te encontrar a empresa, as soluções, como que faz? Meu Instagram, cara, eu tô em quase todas as redes sociais. Boa. Leozinho, já sabe, né? Descrição, nomezinho no GC. Cara, meu Instagram é Bia Fraga, o YouTube é Bia Fraga, o TikTok é Bia Fraga, mas aí vamos, Grupo Mind Hub também. Já tá no ar, Grupo Mind Hub já gera conteúdo sozinho, já faz... Eu vou aparecer lá, mas eu apareço menos. Ótimo, é isso. E aí eu tenho um podcast, não falando de delivery, mas tá lindão, é uma conversa... Eu vi já. É uma conversa com muita gente do Rio, então é legal, a gente fala muito sobre o cenário do Rio e, cara, como que você empreende no delivery com a quantidade de comunidades que a gente tem, a gente fala muito sobre isso também. Inclusive o Gui do Rão participou. O Gui já foi lá, é Menu de Sucesso o nome, mas tá dentro do meu canal também. Puta nome, como? Menu de Sucesso. Pegou aí, né? E aí, eu não sei quando vai sair esse episódio, mas em breve vai ter um outro Instagram, que é o Instagram da Mind Pulse, que é a nossa plataforma que a gente lança ano que vem. Em primeira mão. Primeira mão mesmo. Esse episódio provavelmente vai sair ali, cara, no meio de dezembro, então vai estar bom que vai aquecer a galera. Aí vem a nossa plataforma de gestão de pessoas e performance de funcionários. Animal. Bia, muito obrigado. Foi muito conteúdo mesmo, assim. Muito conteúdo mesmo. Você perguntou se dava pra passar, deu e a sua colaboração. Cara, a gente entrou a parte de números, você entregou do 0 ao 100. A gente entrou na parte de liderança, você tocou. Liderança é bem amplo também, mas você tocou em pontos muito importantes sobre a confiança, sobre a escutativa, sabe? Sobre a cultura do time. Então, foi muito bom. A gente falou muito sobre a Bia, mas eu tentei trazer a Bia pro dono de restaurante, porque no final do dia você é uma dona de restaurante, então, a questão do como que você estuda, com quem que você estuda, como que você procura mentores e tudo mais. Então, na minha visão aqui, olhando de fora, porque eu falo que cada entrevista que eu tô fazendo é uma mentoria que eu também tô ganhando, tem muito conteúdo aqui. Então, quero te agradecer. Você tá com a perna imobilizada, né?
enfim, espero que melhore logo, mas provavelmente vai ter que passar por alguma cirurgia, já tá há algum tempo assim. Veio aqui, subiu escada, tem uma palestra em 1h30 no iFood, por isso também que o episódio não vai durar mais tempo, mas é a nossa média aí, 1 hora de episódio. Então quero te agradecer muito e se tiver alguma coisa pra falar, fica à vontade, a casa é sua. Cara, eu sou sua fã há muito tempo. Imagina que Quando isso. você convidou, eu falei, caraca, sempre foi meu sonho, sempre quis ir. Tá sonhando pouco, pô. Sou sua fã, acho que você conduz muito bem o que você faz, acho que você é um líder absurdo. Cara, eu já te falei várias vezes que você era uma referência de liderança. Acho que o que você faz é fantástico pro mercado e, cara, continue fazendo isso, porque, cara, é um conteúdo gratuito que, tipo assim, você não encontra em conteúdos pagos de outras pessoas, sabe? Então, o que você faz é incrível, de verdade, sou sua fã. Pô, valeu. Imagina que isso. Igual eu falei, é recíproco e tá sonhando baixo. Pô, era muito mais pro conflito de agenda do que de conteúdo. Isso você tenha certeza. A grande coisa é, ficou gosto de quero mais para outras temporadas. E agora você tá cada vez mais em São Paulo. Ai, meu Deus. E agora eu sei um pouco da sua agenda. Então... E ó... Pra você que curtiu esse episódio, já sabe como encontrar a Bia, já entendeu um pouco mais de como funciona a Mind Hub, é uma pessoa... Eu falo que tem poucas pessoas que eu gosto de indicar. Tem muitas que eu conheço, poucas eu conheço como trabalham o nível de conteúdo, então me relaciono com várias e indico poucas, mas a Bia certamente sempre tá vindo nessas listas desses nomes que eu indico quando as pessoas pedem. Então, tenha certeza que se ela passou por aqui é porque tem a certificação do Falando de Delivery, se para você isso é relevante. Quero agradecer a todos os patrocinadores que ajudam a viabilizar toda a nossa estrutura, todo o custo para a gente manter também nosso episódio no ar. E você compartilhando esse episódio no seu grupo de WhatsApp, porque empreendedor e empreendedora que não tem um grupo de WhatsApp está empreendendo errado. Essa jornada é muito solitária para você viver sofrendo sozinho. Até o próximo, tamo junto. Valeu. E bora vender!